que sim, tá gravando. Então, vamos lá, né? Vocês já estão vendo aí a tela, né? Vamos falar primeiro aqui sobre máximos, saiu. Máximos e mínimos, valores de máximos e mínimos. A definição, né, de máximo e mínimo, essa daqui, vamos começar logo pela definição. O que a gente quer dizer quando a gente fala que um determinado ponto é um ponto de mínimo absoluto, por exemplo, de uma função? Seria esse primeiro item aqui, né? Então, você tem uma função de várias variáveis, exatamente a mesma ideia que vocês já conhecem, né, lá de funções reais, né, de uma variável. Que um ponto é dito um mínimo absoluto se aquele é o menor valor que a função, se aquele ponto é o ponto onde a função admite o menor valor, né? Que em termos de desigualdade é isso aqui, né? Quando você olha para todos os pontos do domínio da função, esses pontos x, y aqui, o ponto AB em questão, ele é o que admite o menor valor. Então, ele é menor ou igual a todos os pontos do domínio. A gente diz que isso é um mínimo absoluto, né? Quando você quer definir o máximo absoluto, é análogo, só que a desigualdade aqui é ao contrário, né? Então, ele é maior do que todos os pontos do conjunto. Claro que tem certas funções que não têm máximos e mínimos absolutos, né? Por exemplo, no caso de funções reais, você pega, sei lá, uma parábola, ela até, com concavidade para cima, por exemplo, ela até tem um mínimo, né, absoluto, mas máximo não tem. Por quê? Porque ela cresce indefinidamente, não tem um ponto que vai admitir um valor maior, né? Então, a gente pode fazer o análogo aqui, né? A gente pega, por exemplo, a função cujo gráfico é um paraboloide, né? Uma coisa assim, né? Paraboloide, o gráfico é um paraboloide, né? Seria uma função do tipo f de, sei lá, f de xy igual a x quadrado mais y quadrado, por exemplo, né? Ela tem um mínimo absoluto, que seria a origem aqui, né? Que, digamos, no 0, o valor dessa função é zero. Então, você pega essa aqui, ó, f de xy igual a x quadrado mais y ao quadrado, né? No 0, ela é zero e é o menor valor que ela admite, mas ela não tem um máximo absoluto, né? Porque ela está crescendo indefinidamente aqui, então não tem um ponto aqui no domínio dela, tal que o valor da função nesse ponto é máximo, digamos assim, né? Então, essa é a ideia de máximo e mínimo absoluto, né? Agora, a ideia que vai ser mais comum, aliás, né, quando a gente for falar na próxima nota de estudo, eu vou entrar mais nessa questão de máximos e mínimos absolutos. Nessa nota aqui, a ideia que a gente vai trabalhar mais é essa de máximos e mínimos locais, né? Quer dizer, esse gráfico aqui é um bom gráfico para exemplificar isso, né? Se você tem uma função cujo gráfico é esse daqui, né? Como que você identifica se um ponto é máximo ou mínimo local? O próprio nome diz, você precisa olhar localmente. Você não está interessado no que acontece no domínio todo da função, mas numa regiãozinha, num subconjunto. Deixa eu ligar aqui o cabo, que vocês estão tendo problema aí na conexão? Eu estou vendo que pelo menos minha imagem está travando de vez em quando aqui. Eu vou ligar com o cabo que eu acho que fica melhor. Beleza. Eu vou ligar só para garantir que melhor que o Wi-Fi, né? O Wi-Fi dá muita... Pronto. Então, a gente quer olhar aqui a coisa de um ponto de vista local, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que eu estou pintando agora, esse aqui, ele não, olhando para o gráfico da função, né? Quando você olha a projeção dele no plano XY, esse ponto não é um mínimo absoluto, um máximo absoluto, né? Porque tem esse outro aqui que está acima dele, né? Mas ele é um máximo local. Por quê? Porque quando eu restringo aqui o domínio eu pego uma bolinha em torno desse ponto, né? Ou seja, quando eu olho para essa região aqui do gráfico só, esqueço do resto da função, olho só para essa regiãozinha aqui que está acima, digamos assim. Está acima aqui desse traço que eu fiz. Professor, ficou pior quando você colocou o cabo, eu não estou entendendo nada. Ficou pior? Muito pior. É engraçado Aqui tá que tranquilo. Para mim tá uma normalmente voz robótica estranha, sabe? a sua voz também está assim. Mas isso é normal. Apareceu aqui, Tem má qualidade que, de rede mesmo. tem Deixa que, eu... tem que esperar um tempo para normalizar. Depois você coloca o Entendi. cabo.
Entendi. É que eu sempre coloco antes e dessa vez eu acabei esquecendo de colocar antes. Por isso que. Não, agora Será tá que se melhor. eu tirar, volta ao normal agora? Não, agora tá Ah, agora normal. parece que normalizou. Aqui apareceu para mim que ficou bom. Sim, sim. Tava aparecendo uma mensagem mesmo, má qualidade de rede, e agora sumiu aqui para mim. Tá melhor para vocês agora? Perfeitamente. Beleza. Então, voltando aqui. Então, a ideia, assim, formalmente, né, a definição de mínimo local seria o quê, então? Eu quero olhar aqui o que está acontecendo com a minha função aqui numa vizinhança do ponto A B, né? E, aliás, se eu quero dizer que se eu quero definir o AB como sendo um mínimo local, tem que satisfazer exatamente essa propriedade, a mesma propriedade do mínimo absoluto, só que aqui restrito a uma bolinha, né? Eu não preciso olhar para o domínio todo, basta olhar para alguma bola. Se tem alguma bolinha ali em torno do ponto AB, tal que o AB admite o maior valor dentro daquela bola, né? Necessariamente a gente vai dizer que ele é um mínimo local, né? Ele admite o menor valor, né? E se, por outro lado, ele admite o maior valor, aí eu digo que ele é um máximo local, que seria essa definição aqui. Mas isso dentro de uma região, de alguma região que contém o ponto. Aqui, mais especificamente, a gente fala de bolas, né? Mas bastaria você definir isso para qualquer região aberta que contém o ponto. Tá? Quando eu falo aberto, eu estou desconsiderando a fronteira. Por exemplo, uma bola aberta, eu estou olhando só para os pontos do interior da bola e não estou olhando para o círculo, né? Para os pontos da fronteira dessa bola. Então, claro que quando você está com um máximo absoluto, ele é um máximo local, né? Um mínimo absoluto também é um mínimo local, né? Porque se ele é o maior de todos, então, em particular, quando você pega uma vizinhançazinha ali, ele é o maior também, né? Então, é só uma observação mesmo, que quando a gente fala máximo ou mínimo local, absoluto, né? Em particular, ele vai ser um máximo ou mínimo local. Então, aqui o que vai interessar para a gente é conseguir identificar esses pontos, né? Você tem uma função, aí a pergunta é: será que eu consigo identificar quais são os máximos e mínimos dessa função? É claro que do ponto de vista de aplicações mais práticas aí, vocês já devem de imediato imaginar, né, que esse tipo de coisa aqui vai ser realmente muito útil, né? Em vários aspectos, porque na maioria assim, é muito comum, né, nos problemas aí de engenharia, de qualquer coisa que seja, né, a gente querer otimizar alguma função, né? Sei lá, você tem a produção de alguma coisa que depende de várias variáveis e você tem a função em função dessas variáveis aí, você tem, sei lá, o lucro, né, que a empresa tem ali com aquele produto, né? Você quer maximizar o lucro, por exemplo, então você precisa achar um ponto de máximo ali. E por aí vai, né? Por exemplo, você tem um problema, alguém da engenharia mecânica aí, né? Você quer, sei lá, você quer otimizar alguma peça, né, de algum veículo, por exemplo. E você, por exemplo, você quer minimizar a quantidade de material que usa. E muitas vezes aí vai entrar também questões de restrições, né? Porque você quer minimizar a quantidade de material, mas você não pode ter um prejuízo, um dano para o veículo, né? Então você quer minimizar os gastos, né? Porque, sei lá, talvez a coisa é feita de prata e a prata é muito cara. Aí você quer gastar pouca prata, mas você tem que cumprir uma função ali com aquele material, né? Então, problemas de otimização eles aparecem com muita frequência quando você está tentando resolver qualquer tipo de problema aí na vida real, né? E normalmente você vai ter que otimizar alguma função, né? Nem sempre vai ser, né, óbvio, funções simples como as que a gente trabalha no cálculo, né? Nem sempre você vai ter a cara da função também, né? Muitas vezes você vai ter que otimizar meio que no escuro, digamos assim, né? Mas aqui, de um ponto de vista de entender o mecanismo da coisa, né? Entender como é que se dá essa otimização, quais os pontos são os bons candidatos, né, para otimizar, né? E até estratégias também, né? Em que direção andar para poder encontrar um ponto de mínimo e coisas desse tipo, são coisas importantes para vocês nesse momento, né? E podem ser úteis no futuro também, né? Então vamos lá, né? Por exemplo, se você está procurando, eu vou afirmar antecipadamente, depois a gente discute aqui, né? Se você está procurando um ponto de máximo ou mínimo, né, de uma determinada função, é interessante, né, você buscar dentre os pontos que satisfazem essa propriedade aqui, ó, o gradiente da f no ponto igual a zero. Tá?
Eu não estou dizendo que todo ponto que satisfaz essa propriedade é um ponto de mínimo ou máximo, mas esses são fortes candidatos a mínimo ou máximo. E por que eles são fortes candidatos? Porque a gente é capaz de demonstrar que se o ponto é de mínimo ou máximo, claro, né, desde que as derivadas parciais existam, né, para fazer sentido falar de gradiente, mas que se é um ponto de mínimo ou máximo local, né, de uma determinada função, então necessariamente o gradiente tem que ser zero naquele ponto ali. Né? Necessariamente o gradiente é zero naquele ponto. E eu estou pensando isso em pontos, digamos assim, onde que estão, digamos, no interior do domínio. Né? Eu não sei se eu coloquei isso aqui na hipótese do teorema. Ah, tá. Está no interior de D. Isso aqui é importante, tá? Depois a gente vai perceber que, na verdade, depois a gente vai ver como é que a gente trabalha com aqueles pontos que estão na fronteira. Você nunca pode desprezar os pontos da fronteira, especialmente quando a gente for falar de máximos e mínimos absolutos, vocês vão ver claramente que isso é importante, né? Porque os pontos da fronteira podem não satisfazer essas propriedades aqui, mas ainda assim ser um máximo ou mínimo, tá? Então, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas a priori vamos pensar num ponto que não está na fronteira. Quer dizer, por exemplo, você tem aqui um retângulo, né? Imagina que o seu domínio D é um retângulo aqui, essa região aqui. Você está olhando para um ponto AB que está aqui dentro. Né? Você não está pensando em pontos que estão aqui, ó, nessa fronteirinha. Porque pontos que estão na fronteira dá um certo problema aqui. Né? Ele pode ser máximo ou mínimo, mas não satisfazer essa propriedade, basicamente. Então, vamos lá. Né? Por que isso é verdade? Por que quando eu faço o gradiente de um ponto que é máximo ou mínimo local, isso dá zero, esse gradiente? Por quê? É o seguinte, ó, é aquela discussão nossa na hora que a gente definiu derivada parcial, né? Ó, se você faz essa restrição aqui, ó, você fixa o y igual a b e olha para a função g de t, que é a f de tb, aqui, a derivada dessa função agora real, que é a g de t, com relação a t aplicado em a, né, que seria esse g' de a, ele é justamente a derivada parcial da f com relação a x, né, no AB, né, aqui no caso, que seria isso aqui. Né? Então, a questão aqui é a seguinte, beleza, agora eu estou fixando o B, né, eu já sei que é um mínimo local no AB. Então, se esse ponto aqui é um mínimo local por hipótese da f no AB, né, quer dizer, se a f se o AB é o mínimo local da f, melhor dizendo, então o A é o mínimo local da G, porque a G, porque no T igual a A aqui, eu estou no F de AB, né? Então, quando eu olho para uma função real e eu estou no mínimo local de uma função real, vocês já sabem, lá do cálculo 1, que a derivada dessa função, se ela é derivável, né? E aqui nesse caso ela é, porque ela tem a derivada parcial fx, né? Por hipótese, então a G vai ser derivável, né? Por definição. Então, a gente sabe que a derivada dela tem que ser zero, porque a gente sabe lá do cálculo 1 que num ponto de mínimo, a derivada tem que ser zero. Né? Então é isso aqui que eu estou falando. Como, por hipótese, o AB é um ponto de mínimo local, o G' no A tem que ser zero. Mas o G' no A é o fx de AB. Então o fx de AB tem que ser zero. A primeira coordenada do gradiente tem que ser zero. Né? Então você argumenta analogamente para a segunda coordenada, ou seja, você pega agora a função, sei lá, g de t igual a f de AT agora. Você fixa o A. Você vai cair na derivada com relação a y, que é isso aqui. Né? Eu fiz aqui com H, né? Tá aqui, ó. Fiz com H, esquece essa G aqui. Então, você vai ter, pela mesma argumentação, que a derivada parcial com relação a y é zero no AB. Então, você chega que o próprio gradiente é zero. Né? Então, veja, o que tem que ficar claro, né? É isso que vocês têm que entender, e é aí que muitas vezes acontece a confusão, né? É que o teorema está garantindo para a gente que isso é uma condição necessária para ser um mínimo ou máximo, no seguinte sentido. Para que seja mínimo ou máximo, essa condição tem que acontecer. Mas não é uma condição suficiente no sentido de que, se isso acontece, necessariamente é mínimo ou máximo. Né? Ela só é uma condição que tem que acontecer. Então, já que essa condição tem que acontecer, é interessante a gente buscar pontos desse tipo para verificar aí depois, né, dentre eles, se algum deles é um ponto de mínimo ou máximo da função, tá bom? Deixa eu ver essa observação aqui. Eu acho que foi justamente isso que eu falei, né?
E, inclusive, uma coisa que mostra isso é essa função aqui, né? Essa é uma função que no ponto 0, 0, o gradiente dela é zero. É fácil ver isso, vocês podem calcular e vão perceber. Entretanto, olha o gráfico dessa função. No 0, 0, esse ponto não é nem mínimo nem máximo, né? Porque olha aqui, tem pontos aqui que estão para cima, ou seja, a f aqui é zero, né, no 0, 0. Tem pontos que são maiores do que zero, então não é um máximo, né? Porque tem pontos que valem mais do que o 0, 0. E também tem pontos aqui para baixo, ela tem valores aqui que são menores do que zero, então também não é um ponto de mínimo, né? Então tem funções que o gradiente é zero, mas ela no ponto, né? Mas naquele ponto ela não é nem máximo nem mínimo. Inclusive isso nos motiva, né, digamos assim, a definir o que a gente chama de ponto de sela, né? E não é à toa que isso chama ponto de sela, né? Porque essa é a motivação, né? Isso parece realmente uma sela de cavalo, né? Esse desenho aqui, ó, vocês observarem. Aqui é como se fosse o lugar que a pessoa senta aqui, né? Tá vendo? E isso fica em cima do cavalo, né? Não sei se vocês já viram essa ideia, né? Por isso que a gente chama de ponto de sela, né? Que é um ponto desse tipo, né? Que a gente vê em paraboloides hiperbólicos, né? Que parece uma sela de cavalo. Né? Então, o que é um ponto de sela? É justamente um ponto que satisfaz aquilo ali que a gente acabou de ver acontecendo. É um ponto onde tem pontos ali, em qualquer bola que você pegar, para qualquer raio R, qualquer disco, né, que você pegar ali no domínio, vai ter pontos nessa bola que vai satisfazer isso daqui, ou seja, pontos que o valor da função vai superar o valor naquele ponto, e vai também, ao mesmo tempo, ter pontos nessa mesma bola, tal que o valor da função é inferior nesse ponto, né, ao valor no ponto AB, né? Então, se acontece isso, aquele ponto não pode ser nem mínimo nem máximo, né? Tem uma certa semelhança aqui com aquela ideia de ponto de inflexão, né? Parece, né? Mas não necessariamente é um ponto de inflexão naquele sentido do cálculo 1 lá. É só uma coisa que não... É parecido, né? O ponto de inflexão tem essa propriedade também, né? A coisa está crescendo e, de repente, ela inverte assim, sobe, e aí ali na vizinhança sempre tem pontos que estão acima e abaixo, né? Mas aqui a gente chama de ponto de sela. Né? E aí, mais uma notação aqui que vocês precisam acostumar, para ficar mais fácil a gente conversar até aqui, né? É a ideia de ponto crítico. A ideia de ponto crítico é você incluir todos esses candidatos a pontos de máximo e mínimo, né? A gente já viu que a gente tem esses candidatos que são onde o gradiente zera, né? Não necessariamente vão ser máximo ou mínimo, mas são bons candidatos. E também tem aqueles candidatos que é onde a gente não consegue uma condição. Quer dizer, você pode ter uma função que, digamos assim, as derivadas parciais naquele ponto não existem, né? Ou alguma delas, o gradiente não existe, né? Alguma das derivadas parciais não existe. Então não faz sentido falar de gradiente igual a zero. E aí eu não tenho como analisar se esse ponto é máximo ou mínimo. Por quê? Porque a própria hipótese do teorema não é satisfeita. Então são candidatos que eu não posso desprezar aqui, né? E esses pontos que são bons candidatos, né, para ser, ou pelo menos são aqueles pontos que a gente precisa verificar se são máximos ou mínimos, né, de alguma maneira, eles são os pontos que a gente chama de ponto crítico, né? Então, a definição de ponto crítico é essa, né, onde o gradiente zera ou onde o gradiente não existe, tá? Onde o gradiente não existe, a gente vai falar que é um ponto crítico também. Então, basicamente, a priori aqui, o que a gente está dizendo é, você precisa procurar entre os pontos críticos, né, um ponto de máximo ou mínimo. Quando a gente falar com coisas, em coisas que estão definidas em domínios, digamos, aqui, que tem fronteira, né, que tem alguma fronteira, digamos assim, né, aí tem que tomar um cuidado a mais, porque ainda tem esses pontos que o gradiente pode até existir ali, você pode conseguir calcular o gradiente nessas fronteiras, mas esses pontos também são candidatos. Eu vou discutir isso um pouco melhor na próxima nota de estudo. Mas a priori seria isso. Imagina uma função que está definida em R2, né, inteiro, aí, ou em algum conjunto aberto, na verdade, aí você basta procurar entre esses pontos onde o gradiente não existe e onde o gradiente é zero. Né? Aí aqui é só uma observaçãozinha com respeito ao plano tangente, né? É interessante você observar que sempre nos pontos
não nos pontos críticos de uma maneira geral, mas naqueles pontos críticos onde o gradiente é zero, né? Que são esses aqui, né? Nessa figurinha que a gente fez aqui, quer ver? Essa figurinha aqui, ó. Nesses pontinhos críticos aqui, ó, de máximos e mínimos locais, e globais também, né? E absolutos, sempre o seu plano tangente nesses pontos vai ser um plano horizontal. Vai ser sempre um z igual a alguma coisa. A mesma ideia lá, né? Quando você estava do cálculo 1, quando você estava com uma função real, a reta tangente nos pontos críticos era sempre uma reta constante, né? Nos pontos de máximo e mínimo local. Né? Por quê? Porque a derivada era zero, né? Então, aqui, pelo mesmo motivo, ou seja, porque a derivada é zero, a gente tem sempre esse tipo de fenômeno também, né? O plano tangente é sempre o plano justamente que é constante igual a f de AB. É só você olhar para a equação, ó, isso aqui zero, só vai sobrar o f de AB aqui. Né? Então, um exemplo aqui, né? Você pega essa função, f de xy igual a isso daqui, vocês estão vendo aí. E aí, você calcula o gradiente igual a zero, justamente buscando os pontos críticos, né? E veja que não tem, todos os pontos aqui, o gradiente está bem definido, né? Você não tem a situação em que o gradiente não existe nesse caso aqui, né? E aí, quando você resolve esse sisteminha aqui, você vai chegar que x é igual a 1 e y igual a 3. É a única solução que tem desse sistema. E então esse ponto aqui é um ponto candidato a máximo ou mínimo. A priori não dá para a gente saber se ele é máximo ou mínimo local ou global, só olhando para isso. Mas você pode inferir que ele é um candidato, né, a maximizar ou minimizar essa função. Né. O que a gente faz aqui nesse caso, que nesse caso dá para fazer, né, isso nem sempre vai ser possível, quando aparece polinômios assim, você pode tentar completar quadrado e chegar em uma expressão que, olhando para ela, você consegue identificar o ponto em questão aqui. Né? A gente viu que esse ponto aqui é um ponto candidato a mínimo, e aqui quando a gente olha para essa função rearranjada aqui, completando o quadrado, né, ele tem que ser o ponto de mínimo. Porque olha aqui, você está somando duas coisas positivas, ou maiores ou iguais a zero, no mínimo aqui essa função vai admitir o valor 4. Né? E quando que ela admite o 4? Justamente nesse ponto aqui. Então ele é o ponto de mínimo. Né? Para qualquer outro valor que você pegar para x e y aqui, isso sempre vai ser maior do que 4 AF. Né? Então daqui a gente vê que realmente... Oi, pode falar. Sobre os pontos de Sela, eu poderia achar eles dependendo, fazendo alguma analogia com curvas de níveis? Se eu pego naquele ponto, faço as curvas de níveis para diferentes aqui, eu sempre vou ter valores menores ou maiores. Sim. As curvas de níveis, na verdade, tanto para achar pontos de máximos, mínimos, né? Se você tem as curvas de nível da função, você tem o gráfico, você tem uma série de curvas de nível ali, né? Não tem como você ter todas, né? Basicamente, o que você tem é o gráfico da função, só que projetado, e você tem, sei lá, às vezes você dá uma gradação de cores, né, para identificar que está crescendo ou diminuindo, né, o valor da função ali, e às vezes você tem os valores mesmo em cada curva, né? Então, por exemplo, se você está num pontinho ali que você sabe que você anda por um pouquinho para a direita, a coisa fica maior, mas se você anda um pouquinho para a esquerda, ela fica menor, digamos, né? Um exemplo, né? Uma situação. Ou então você anda, sei lá, tem 4 direções aqui, né? Você anda um pouquinho para cima, fica um pouquinho para frente, digamos, fica maior. Aí você anda um pouquinho para a direita, fica menor do que o valor naquele ponto, né? Então aí você consegue identificar que esse ponto é um ponto de Sela, né? E por outro lado, se você está num ponto, você olha para as curvas de nível, você vê que para qualquer lado que você anda ali no domínio, né? Você vai para uma curva de nível que é num nível menor sempre, você pode identificar que esse ponto é um ponto de máximo. Né? Dá para fazer isso sim. Eu não fiz nenhum exemplo disso aqui nas notas, mas dá para identificar, dá para fazer essa relação. Se você tem essa informação das curvas de nível, é como se você tivesse o gráfico, na verdade, da função, né? Só é um jeito um pouco mais difícil de visualizar, que você tem que ficar fazendo essa imagem mental aí, de pensar, se eu andar um pouquinho para cá, se eu andar um pouquinho para lá, o que está acontecendo? Está aumentando ou diminuindo? Quando você tem o gráfico, você já bate o olho e vê quais são os pontos de máximo e mínimo, né?
Mas sim, a resposta é sim, você tem razão. Então, mas aqui, assim, a priori, o que eu estou querendo ensinar aqui para vocês nesse momento seria fazer a conta mesmo e identificar. Mas é interessante reparar que essa conta, ela, assim, ela ajuda, né? Mas ela não te dá muitas respostas, né? Só quando, se a gente parasse o exemplo aqui, ó, eu poderia afirmar o que para vocês aqui? Antes de fazer esse completar quadrado e tudo mais, o que eu poderia afirmar para vocês? Nada, só que esse é um ponto crítico, né? Ele pode ser um ponto de célula, um ponto de máximo, um ponto de mínimo, né? Qualquer uma dessas coisas aí, né? Local, não dá jamais para afirmar se é absoluto ou não, ou se é local, entendeu? Sei lá, né? Você podia ter aqui esse ponto de mínimo, mas a coisa depois voltar a decrescer e continuar decrescendo, né? E aí poderia ser só um mínimo local, não absoluto, né? Mas quando a gente fez essa continha aqui, deu para ver que ele é um mínimo absoluto, inclusive, né? Então, por enquanto, nossas ferramentas, só com essa questão do gradiente, né, não estão muito boas, né? A gente não consegue extrair muita informação até agora, né? A não ser usando algum artifício aqui, como foi esse, mas que nem sempre vai funcionar, dependendo da função que você está trabalhando. Eu gostaria, né, de ter uma técnica, né, uma ferramenta mais geral, que para qualquer função eu aplique e consiga falar alguma coisa a respeito daquele ponto, né? E é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Que é esse teorema aqui, justamente esse teorema aqui. O que esse teorema vai dizer para a gente? Você acha um ponto ali que é crítico, né? Ele vai dizer se aquele ponto é. Quer dizer, ele nem sempre vai ser capaz de dizer isso que eu estou te falando, mas em algumas situações ele vai ser capaz de te garantir que aquele ponto é um ponto de mínimo, ou que ele é um ponto de máximo, ou que ele é um ponto de célula. Em outras situações, o teorema ele vai ser inútil. Ele simplesmente fala assim: ó, não sei te dizer. Você pergunta para o teorema: esse ponto é máximo, mínimo ou célula? E ele vai falar assim: nesse caso, eu não sei te dizer se é máximo, mínimo ou célula. Isso vai acontecer também, né? Então, quais são essas situações, né? Primeiro, a gente vai precisar desse discriminante aqui, esse D, né? E aí, primeiro, né? Eu estou falando só de pontos críticos. Então, primeiro você vai estar trabalhando só com pontos A, B, cujo gradiente é zero, tá bom? A gente não vai falar da situação em que o gradiente não existe. Aí vai ter que ser uma análise à parte nesses pontos aí. Mas nos pontos onde o gradiente é zero, aí você define esse discriminante aqui, né? Que envolve as derivadas de segunda ordem, tá vendo? Então, é só um jeito mais fácil, né, de lembrar essa fórmula aqui: fxx é fyy menos fxy ao quadrado. Aqui a gente está trabalhando numa hipótese em que o fxy é igual a fyx, né, que é aquele teorema de Clairaut, não sei se vocês estão lembrados, né, que essas duas coisas são iguais. Então é o caso que as derivadas de segunda ordem são contínuas, né, as derivadas mistas. E aí, o que esse teorema vai dizer para a gente? Vai dizer o seguinte: quando esse discriminante é positivo e as derivadas de segunda ordem com relação a x também é positiva, é um mínimo local. Lembra que vocês tinham aquela situação lá assim? Ah, se a derivada de primeira ordem de uma função real é zero e a derivada de segunda ordem é positiva, então é um mínimo. Lembra disso? Estão lembrados? Lá do cálculo 1? Ah, eu quero saber se é um máximo ou mínimo local. Calcula a derivada de primeira ordem, tem que dar zero. A de segunda ordem tem que dar positivo para ser um mínimo e negativo para ser um máximo, né? É o equivalente desse resultado aqui, só que, como vocês já devem ter percebido, as coisas em mais variáveis são mais difíceis, né? Então, primeiro você precisa desse discriminante, né? E depois olhar para a derivada de segunda ordem com relação a x, tá? Daria para fazer um equivalente aqui com a derivada de segunda ordem com relação a y. Vocês vão perceber pela própria conta aqui que está aqui embaixo. Mas vamos pensar do jeito que normalmente está nos livros aí. E se esse discriminante aqui, esse D, ele é positivo também, e a derivada de segunda ordem é negativa, é semelhante ao que acontecia lá no cálculo 1. Né? Se a derivada de segunda ordem negativa é um ponto de máximo local. Né? Veja que esse teorema não fala nada de máximo e mínimo absoluto, e é de se esperar que ele não fale. Né? Ele só consegue olhar as coisas localmente, porque a gente está falando de derivadas, né? Semelhante ao cálculo 1, quando eu for achar máximo e mínimo geral, vai ter que testar o ponto mesmo. Isso,
Tem que testar, exatamente. Quando lá no cálculo 1 você estava procurando um máximo e mínimo dentro de um intervalo, por exemplo, você tem que testar os dois extremos, né, e o ponto do interior ali que era crítico, né? Um desses três aí ia ser o máximo ou o mínimo, né? A gente vai ter uma coisa semelhante aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Uma coisa similar, né, a essa questão do intervalo. Mas aqui o que a gente vai fazer, por enquanto, é pelo menos a gente vai ter essa informação a mais. Lembra no exemplo anterior que eu dei? Eu só sabia que falar que era um ponto crítico, não sabia se era máximo, mínimo, ponto de célula. Isso aqui vai nos permitir muitas vezes dizer se é máximo, mínimo ou ponto de célula, né? Então, ó, discriminante positivo, derivado de segunda ordem com relação a x positivo, mínimo. Discriminante positivo, derivado de segunda ordem com relação a x negativo, máximo, né? E discriminante negativo, ponto de célula. Tá? Se esse discriminante no ponto em questão deu menor do que zero, pode ter certeza que é um ponto de célula. Tá? E aí, no caso que o discriminante dá zero, aqui você tem esse problema. Você não sabe o que dizer. Você não sabe se é o máximo ou o mínimo, né? Tinha coisa semelhante a isso lá no cálculo 2, né? Lá no cálculo 1, quero dizer, né? Por exemplo, se você está com um f de x igual a x à quarta, né? Por exemplo, aqui. A derivada de segunda ordem, ela é zero, né? F duas linhas de x é igual a zero, no zero, né? No zero ela é zero. Né? E aí você não sabe com isso aqui você não sabe, você não consegue falar de concavidade, né? Não consegue falar se a concavidade é para cima ou para baixo. Aí acaba que você não consegue concluir se é um mínimo ou máximo. A gente sabe nesse caso aqui que é um mínimo, né? Isso aqui é parecido com a parábola, assim, né? Com concavidade para cima, né? Mas no zero, só tem uma raiz esse polinômio aqui que é o zero, né? Mas só olhando para essa conta, né? Olhando para as derivadas, não dá para tirar conclusão nenhuma. Então é uma coisa semelhante aqui, ó. Quando aquele discriminante dá zero, a gente não consegue tirar conclusão nenhuma. Então ainda tem essa situação que não dá para concluir nada, tá? Então, essa continha eu vou deixar para vocês pensarem nela aí. Eu fiz o vídeo lá, que está disponível, e vocês podem assistir eu explicando, fazendo essas contas aqui. Tá? Não vou fazer agora. E aí vocês pensem um pouco nela. O que eu quero comentar aqui é só o seguinte. Se você pensa nessa... Isso aqui não é uma demonstração para o teorema, tá? Mas é uma coisa que deixa bem claro, né? Por que são bem razoáveis essas hipóteses aqui, ó. Onde que aparece, por exemplo, fica claro onde que aparece esse D estranho que apareceu aqui, tá? E basicamente aparece pelo seguinte, ó, quando você olha para a coisa numa direção só, ao longo de uma reta, então você traz o seu problema para um caso, digamos, real, assim, né? O que a gente sabe que aqui no cálculo 2 nem sempre funciona, né? Porque a gente já viu lá, né, que tem funções que têm derivadas parciais, ou seja, quando você olha ao longo de duas retas, tá beleza, ela existem as derivadas parciais, mas sequer é contínua a função no ponto, né? Então tem esse tipo de coisa meio que atípicas aqui, né, no cálculo de mais variáveis. Mas só que é bem sugestivo pelo seguinte, quando você pensa nesses cortes ao longo de uma reta do gráfico da função, e pelo menos se você está falando de um ponto de mínimo, por exemplo, é de se esperar que em todos os cortes aquele ponto seja um ponto de mínimo do corte, né? E quando você analisa as coisas do ponto de vista desses cortes, você chega nessa... Ou seja, quando você está olhando para a função g, onde g é justamente um corte na direção de uma reta aqui, ó, se você olhar é exatamente isso que eu estou fazendo, aí dá para manipular essa derivada de segunda ordem de g em cima do ponto em questão, de modo que aparece essa expressão aqui. Aí é uma questão de completar quadrado e tal, de maneira que a coisa funcione, né? E aí, a partir disso aqui, dá para você fazer uma análise, ó. Veja que o D está aparecendo justamente aqui, ó. A gente fez uma conta justamente para aparecer aquele D aqui. E aqui, ó, aparece o fx, aqui e aqui embaixo também. Então, quando você analisa o sinal desse fx, o resto está ao quadrado, tá vendo? Então, é tudo positivo. Isso aqui está ao quadrado, isso aqui está ao quadrado. Então, o que importa é o sinal do fx e do D. Quando você analisa esse sinal, você está analisando, no fundo, o sinal de uma função real aqui, né? Da derivada de segunda ordem de uma função real. E aí tem como você analisar se é um mínimo, se é um máximo, com base nisso. E justamente coincide, né? Quando o D é positivo,
e esse fx é positivo, você vê que isso aqui é um mínimo. Quando D é negativo, é positivo e fxx é negativo, você vê que é um máximo, né? Enfim, a única coisa que eu estou dizendo para vocês é, não é uma coisa, não é uma mágica isso aqui, tá? Aparecer esse D aqui. Ele aparece, inclusive, quando você faz a coisa de um ponto de vista mais restrito, tá? Quando você está olhando só para os cortes. Essas condições elas já são suficientes para afirmar que é um ponto de máximo ou mínimo. Tá? E, por fim, vamos fazer um exemplo aqui de classificação. Tá? Vou pular algumas observações aqui, né? Primeiro eu coloquei só que aquele exemplo que eu fiz antes, você pode calcular o fx e o d, e você vai ver que isso aqui é um ponto de mínimo local. Né? Com isso eu só poderia afirmar que é um mínimo local. Lá a gente já viu que era um mínimo absoluto, né? Por causa daquela operação completando quadrado que a gente fez. Né? Mas por aqui a gente pode ver que é um mínimo local, né? Sem completar quadrado. Agora vamos fazer um outro exemplo. Pega esse polinômio aqui de ordem 4. E vamos classificar os pontos críticos dele. Né? Então, se você calcula o gradiente aqui igual a zero, você tem que resolver esses dois sistemas aqui, ó, esse e esse. Né? Veja, aqui é a derivada com relação a x, né, que é 3x ao cubo, aqui zero. Aqui vai ser menos 4y, né, e aqui zero também. E aqui é a derivada com relação a y, né, análogo. Então, você tem que resolver esses dois sisteminhas. Um parêntese aqui. Nem sempre você vai cair em sistemas simples de resolver. Pode ser bem complicado esse tipo de exercício aqui, tá? Não se assustem. Na hora que vocês estiverem resolvendo os exercícios aí, você pode cair em sistemas que você vai ficar se batendo aí, tentando resolver, e vai ter alguma dificuldade, né? Nesse caso aqui não foi tão complicado assim, mas pode ser complicado, tá? Então, tenta uma coisa, tenta outra, até uma hora sair algo aí, tá? Então, resolvendo isso aqui, ó, você vai ter x ao cubo igual a y, y ao cubo igual a x, né? Só isolando aqui, só usando reescrevendo essas equações, né? E aí você pode substituir aqui, ó, como y é igual a x ao cubo, você troca aqui, ó, y por x ao cubo vai ficar x à nona, né? Que é o cubo e ao cubo aqui, igual a x. Aí quais são as possíveis soluções para x aqui disso? Coloca um x em evidência ali, ó. Você vai ter ou x igual a zero, né, que é uma solução, ou x igual a mais ou menos 1, né, que aí zeraria esse outro termo aqui, né, que são as duas raízes aí desse polinômio. Imagina que se não tivesse dado algo que desse para colocar o x em evidência, como é que você acha raiz de polinômio de ordem 9? Pode ser algo bem complicado, né? A gente não tem uma fórmula de Bhaskara para isso aqui, né, que é porque caiu numa forma simples de resolver. Tá? É isso que eu estava querendo dizer com esse sistema pode ser difícil. Né? Então, a gente tem essas três possibilidades, né, para x, e para cada uma dessas possibilidades de x, a gente tem também possibilidades para y aqui. Né? Quando x igual a zero, y igual a zero. Quando x igual a menos 1, y igual a menos 1, por causa dessa equaçãozinha aqui. Né? E quando x igual a 1, y igual a 1. Então, a gente tem esses três candidatos aqui, né, que são os nossos pontos críticos. A pergunta é, qual desses aí é máximo local, qual que é mínimo local, qual que é ponto de cela, se é que tem, né? Máximo, mínimo e ponto de cela. O que você tem que fazer? Calcular as derivadas de segunda ordem. Certo? Essas derivadas aqui e aplicar nos pontos que são os candidatos. Quando você faz isso, ó, quando você aplica no 0, 0, esse discriminante aqui já dá negativo. Então você já sabe que é o quê? Quando é negativo. Está escrito aqui, né? Ponto de cela. E quando você faz com o menos 1 e com o 1, ambos vão dar D igual a 144 menos 16, que é positivo. Né? E o fxx, ambos vão dar 12, que é positivo também. A gente sabe que são pontos de mínimo, né, local. Dá para afirmar que é máximo local aqui? Não dá, né? Não dá para afirmar que é máximo local. O teorema só fala de máximo ou mínimo. Não dá para afirmar que é máximo absoluto ou mínimo absoluto. Às vezes ao invés de falar absoluto, eu vou falar global, tá? É outro termo que a gente usa também. Mas aqui não dá para afirmar que é máximo ou mínimo absoluto, no máximo local, né?
Mas aqui a gente sabe que são mínimos, né? E a gente vai ver que na verdade, quando você olha para o gráfico da função, fica evidente que esses pontos são mínimos absolutos. Tá? Aqui o gráfico dessa função. Parece uma bermuda aí de um. E o ponto AB, esse aqui seria esse aqui seria o B, né? Esse pontinho aqui no domínio, né? E aqui seria o BF de B, digamos assim, né? BF de B, né? Onde B tem duas coordenadas ali. E aqui seria o AF de A. Nossa. Então, são mínimos, né? Porque a função está crescendo aqui, né? Olhando para o gráfico. Eu acho que essa função aqui dá para completar quadrado. Tentem fazer completando quadrado aí também. Eu acho que dá, ó. Vamos tentar fazer no cantinho aqui, ó. Se você coloca x quadrado, deixa eu ver aqui. Não sei. Teria que pensar aqui. X quadrado não vai dar, né? Porque aí vai aparecer menos 4x quadrado y quadrado, né? Então teria que pensar em outra forma aqui de completar quadrado. Eu acho que dá para completar quadrado nela e verificar que aqueles pontos realmente são de mínimos absolutos. A gente sabe aqui que, enfim, depois a gente pode pensar nisso aí. Mas essa é a ideia aí, tá? Deixei um exercíciozinho para vocês, mas já coloquei vários outros exercícios lá no sistema também, para vocês resolverem. Alguma questão até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podemos começar a próxima. Posso seguir aqui? Tá todo mundo aí me escutando? Tá tranquilo, professor. Até agora, sem nenhuma dúvida. Pelo menos da minha parte. Beleza. Vocês estão acompanhando a aula aí? Eu tô vendo que tem muita gente online, mas não sei se o pessoal tá escutando aí. Eu tô escutando direitinho. Sim, tá dando para escutar. Tá certo. Beleza. Então vamos seguir aqui, né? Já que ninguém quer perguntar nada, vamos para frente. Pessoal, aparentemente o Matheus tá com dúvidas, só terminando no chat. Matheus, deixa eu ver aqui. Qual que é o problema? Exemplo 1.3? Tem como falar aí, Matheus? Matheus Lemos, né? Qual que é o problema no exemplo 1.3? Deixa eu voltar lá. Ah, sim. Exatamente. Aqui, na verdade, a pergunta aqui, né, para quem não está lendo, né, o chat, ele está falando que eu não precisei calcular o YX, porque eu já tinha calculado o XY, né? E aí o que a gente está fazendo aqui é usar o teorema de Clairaut, né? Quer dizer, você está com uma função aqui. Claro, a rigor, usar o teorema de Clairaut, você teria que calcular a derivada, ver que ela é contínua para depois aplicar, o que não faz sentido nenhum, né? Porque você já teria calculado, para que você ia aplicar o teorema, né? Mas aqui a gente sabe, a gente está vendo que é um polinômio, a gente já conhece os polinômios e sabe que esses polinômios, todas as derivadas de qualquer ordem são contínuas, né? Então é suficiente calcular o fyx, não, ou o fxy, né? Um dos dois e com certeza o outro vai ser igual, porque é um polinômio, tá? Normalmente a gente vai ter problema só com aquelas funções definidas por partes, né? Você define por alguma expressão aqui um quociente de dois polinômios, por exemplo, e aí aonde a de cima está indefinida, você define por outro valor. Aí você não tem como ter certeza que ela vai ser contínua, que as derivadas de segunda ordem vão ser contínuas naquele ponto, né? Porque não é composição de funções contínuas. Lembra? Tinha aquele resultado que dizia que quando você compõe uma função real que é contínua com funções de duas variáveis que a gente já conhece que são contínuas, isso é contínuo também, né? Quando você faz o quociente também, mas no ponto onde o denominador não está definido, aí você pode ter algum problema de descontinuidade ali, né?
Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tem um polinômio, quando você deriva polinômios parcialmente, você sempre vai dar polinômios, a gente sabe que os polinômios são contínuos. Então, se os polinômios são contínuos, basta calcular o fxy aqui, e é isso mesmo, tem razão. Por isso que aqui, ó, deixa eu voltar aqui, aqui a gente só calculou o fxy e deu menos 4, tá vendo? E aí, beleza, deu menos 4 o fxy, eu sei que o fyx também é menos 4. Apesar de que no D a gente sempre trabalha com... Lembra, eu comentei isso lá em cima, né? Sempre que você está falando dessa situação, né, desse teorema aqui, a gente define o D só com fxy aqui, ó. Mas isso acontece porque você está trabalhando com funções onde vale o teorema de Clairaut. Em algum momento aqui no meio dessas contas, vocês vão ver que eu digo que o fxy aqui, ó, fxy aqui é igual a fyx. Aí eu junto essas duas coisas, por isso que aparece esse 2 aqui multiplicando. Então isso está meio que embutido no próprio teorema. Beleza? Beleza, então vamos lá. Absolutos agora. Máximos e mínimos absolutos. Então aqui vai ter um conceito muito importante, dois conceitos, né, muito importantes, que são os conceitos de um determinado conjunto ser fechado, tá? E ser limitado também. A gente só vai... O teorema principal dessa parte aqui, que é o teorema que diz que uma função contínua definida num fechado e limitado, né, que a gente vai chamar aqui de compacto, ela sempre vai admitir máximos e mínimos absolutos. Esse teorema é o teorema principal dessa seção, né? O que garante que vai fazer sentido a gente ficar buscando máximos e mínimos aqui absolutos, né? Então eu preciso deixar claro para vocês, antes de mais nada, o que significa um conjunto ser fechado, né? Você já tem isso meio que intuitivamente na cabeça, né? Porque a gente fala, uma bola fechada, uma bola aberta, né? A gente já usa essa terminologia em alguns contextos, mas talvez vocês não tenham ainda, até o momento, visto uma definição mais formal do que significa um conjunto ser fechado, né? De uma maneira assim, um pouco ainda informal, apesar de que dá para formalizar essa frase que eu vou falar agora, a gente diz que um conjunto é fechado quando ele contém a sua fronteira, né? E aí você pode pensar em fronteira como sendo no sentido da língua portuguesa mesmo, né? A gente sabe que fronteira é uma coisa que está aqui, não está nem de um lado nem do outro, né? Faz interseção entre duas coisas, né? Então, a ideia de fronteira é exatamente essa. São aqueles pontos que ele tem contato tanto com a parte de fora do conjunto quanto com a parte de dentro. Ou seja, quando você pega uma bolinha em torno de um ponto e qualquer bolinha em torno desse ponto tem pontos do lado de fora e pontos do lado de dentro, a gente diz que ele é um ponto de fronteira. Então, o que é um conjunto fechado? É quando todos esses pontos que têm essa propriedade, né, que tem contato com o lado de fora e de dentro, eles estão dentro do conjunto. Eles fazem parte do conjunto, né? Então, sei lá, você pega um conjunto assim, né? Isso aqui é a fronteira deles que eu estou desenhando, né? Então, você pode pensar no conjunto incluindo a fronteira, ou você pode pensar assim, não, esse pontinho aqui, ó, deixa eu até pegar uma borracha menor aqui para... Então, você pega assim, beleza, esse pontinho aqui eu vou tirar, ó. Esse pontinho aqui, eu vou tirar mais esse, tirar vários pontinhos aqui. Esses pontinhos que eu tirei, é como se fosse assim, ele não está num conjunto, ele está na fronteira, né? Quando você pega uma bolinha aqui em torno de um pontinho desses que eu tirei, ó, ela tem pontos lá de fora, ele tem pontos de dentro também, mas ele não faz parte do conjunto. Mas quando eu considero esse ponto como parte do conjunto, aí ele passa a ser um ponto, quer dizer, quando todos esses pontos, né, eu considero como parte do conjunto, aí eu digo que o conjunto é fechado, né? Bom, todos os pontos de fronteira fazem parte do conjunto, ele é um conjunto fechado. Lembra daquele conceito de ponto de acumulação que a gente falou? Dá para definir fechado através daquele conceito de ponto de acumulação também, né? Que quando a gente falava de função contínua, a gente precisava, de limite de função, desculpa, a gente precisava, fazia sentido calcular o limite nos pontos de acumulação do domínio, né? Basicamente aqui, os pontos de fronteira são pontos de acumulação, né? Na verdade, os pontos de acumulação são maiores, né, do que os de fronteira. Em particular, os de fronteira são pontos de acumulação. Então, se você diz assim, não, todos os pontos de acumulação eu vou incluir no conjunto, aí esse conjunto fica fechado também, tá? Então, são duas maneiras de ver os conjuntos fechados, mas do ponto de vista geométrico, o que significa um conjunto fechado? É isso aqui que eu desenhei.
Ele é fechado quando eu estou incluindo a fronteira, quando eu rabisco a fronteira. Quando eu deixo a fronteira tracejada, significando que eu não estou incluindo ela no conjunto, assim, ó, quando eu deixo ela tracejadinha, o que eu estou querendo dizer? Que os pontos da fronteira não estão no conjunto. Então ele é aberto. Se nenhum ponto da fronteira está no conjunto, ele é aberto. Agora, e se alguns pontos da fronteira estão no conjunto e outros não? Um pedaço aqui ele é fechado e no outro não. Eu digo o quê? Eu não digo nem que é aberto nem que é fechado. Então aqui na matemática tem isso, né? Tem coisas que não estão nem abertas, não são nem abertas nem fechadas, tem conjuntos, né? É esse caso, né? Alguns conjuntos do ponto de fronteira estão no conjunto, outros não estão. Aí esse conjunto não é nem aberto nem fechado. Porque o aberto não pode ter nenhum ponto de fronteira. Como se fosse o contrário do fechado. O complementar dele tem que ser fechado. Deu para pegar a ideia assim em geral? Esse cara com alguma dúvida nessa questão de fechado? Por exemplo, aqui uma bola. Uma bola, quando você inclui a fronteira, ó, você coloca um menor ou igual, ela é fechada. Se você tira um pontinho lá do meio da bola, você pega esse ponto aqui, essa bola assim, ó. Você pega a bola inteira aqui, colore, ela fechadinha, incluindo a fronteira, mas tira esse pontinho aqui do meio. Isso aqui não é fechado. Por que não é fechado? Porque não é tudo que está... Porque não são todos os pontos de acumulação que estão dentro do conjunto. Exatamente, esse ponto aqui é um ponto de acumulação e não está lá dentro. Quando você pega uma bola em torno desse ponto, ela contém pontos de fora, que é o próprio ponto, né? Você não está incluindo ele, pontos de fora do conjunto e pontos de dentro. Ou seja, esse ponto é um ponto de fronteira também. Quando você tira um pontinho do meio do conjunto, ele passa a ser um ponto de fronteira. Mas ele só é ponto de fronteira porque ele não faz parte do conjunto. Quando ele começa a fazer parte do conjunto, ele deixa de ser um ponto de fronteira, né? É uma coisa engraçada nesse caso aqui. Então, uma bola fechada, ela é um conjunto fechado, né? Com a fronteira fechada. Agora, quando você tira algum pontinho lá de dentro, ela não é. Agora você deixa esse pontinho lá dentro, tá tudo aqui dentro, e tira só um pontinho aqui da fronteira, ó, deixa todos os outros, só tira um. Só esse aqui. Você só tira esse. Isso aqui é um conjunto fechado? Não, não é também. Por quê? Porque esse pontinho é um ponto de fronteira que não está no conjunto. Se ele tem algum ponto de fronteira que não está no conjunto, ou algum ponto de acumulação, né, você consegue se aproximar arbitrariamente desse ponto aqui por pontos do conjunto. Então ele é de acumulação, que não está no conjunto, então esse conjunto não é fechado. Então essa é a noção. Um pouquinho confuso. No caso, se eu não tenho um ponto de acumulação dentro do conjunto, ele vai ser um ponto de fronteira, mas não vai ser um conjunto... É conjunto fechado que você falou, não foi? Fechado. Então, no caso, ele vira um ponto de fronteira, mas o conjunto não pode ser considerado um conjunto fechado, é isso? Não, eu estou falando assim, se eu tiro esse ponto aqui, imagina, você pensa na bola inteira, menos um pontinho só da fronteira. Tira esse pontinho aqui, esse aqui, ó. Tirei ele. Sem esse pontinho, essa bola é fechada? Sem esse pontinho? Não, por quê? Porque tem um ponto que é de fronteira, mas não está nessa bola, né? Se eu incluir esse ponto, aí agora é fechado. A bola com todos os pontos da fronteira é fechada. Sem algum dos pontos da fronteira não é fechado. E o exemplo que você deu de quando o ponto está no meio da bola, você disse que o ponto viraria um ponto de fronteira e que o conjunto não seria fechado, é isso mesmo? Ah, sim, quando você tira ele, né? Se você tira esse ponto aqui do meio, ó, esse ponto é um ponto de fronteira agora. Por quê? Porque quando você pega qualquer bolinha aqui em torno dele, ele mesmo é um ponto de fora que está dentro da bola, e tem outros pontos aqui que estão dentro do conjunto e dentro dessa bola também. Então ele é um ponto de fronteira por isso, né? A definição de ponto de fronteira são aqueles pontos que, quando você pega a bola em torno dele, tem tanto pontos de fora quanto de dentro, né? E esse aqui tem tanto pontos de fora quanto de dentro. Mas aí, no caso, ele continuaria sendo um conjunto fechado? Não, ele não é conjunto fechado. Ah, tá, entendi. Então ele só virou um ponto de fronteira só. Isso. Ele não é fechado, porque tem um ponto de fronteira que não está nele. Quem? Ele mesmo, né? Entendi. Muito obrigado. André, quando você fez o ponto, um ponto ali na fronteira do domínio, agora eu fiquei confuso com as nomenclaturas, mas ele não é aberto nem fechado, né? Não, isso, exatamente. Ah, tá. Ele não é nem aberto nem fechado. Quando que é aberto? Só se eu tirasse todos os pontos da fronteira.
Então teria que ser tracejado em tudo para dizer que o conjunto é aberto. Eu não estou definindo aberto aqui, mas é isso. Aberto é quando o complementar dele é fechado. Ou seja, quem que é o complementar desse conjunto aqui que eu estou desenhando agora tracejadinho? É todo o plano, exceto esse conjunto, incluindo a fronteira. Então esse conjunto é fechado. Aberto é quando eu não tenho ponto de acumulação, né? Que eu tenho que achar um raio, uma bola que está totalmente dentro do conjunto. É porque você falou, aí eu me Exatamente. confundi. Na verdade, assim, outro jeito de definir aberto é assim, todo ponto do conjunto é ponto interior. No seguinte sentido, todo ponto do conjunto você consegue uma bolinha centrada nele, de algum raio, pode ser bem pequenininho esse raio, que está completamente contida dentro do conjunto. Isso é um conjunto aberto. É um jeito de definir conjunto aberto. Só que isso é equivalente, eu estou afirmando para vocês, a dizer que o complementar é fechado. Tá? Aí é todo um estudo de topologia, tal, não é o propósito nosso aqui. Tem toda uma discussão aí. Você fica achando equivalências de definições. É legal, é divertido estudar isso. Mas não é bem o objetivo. O que eu quero deixar claro para vocês é o que significa um conjunto fechado aqui, porque isso vai entrar na hipótese do teorema. Tá? E essa ideia, a ideia geométrica é simples. Todos os pontos que você identifica como sendo ponto de fronteira está no conjunto, faz parte do conjunto. Então vamos olhar para alguns exemplos aqui. Esses aqui, ó. Esse conjunto aqui é fechado? Me respondam aí. Pode ser no chat ou pode ligar o microfone. Conjunto A é fechado? Eu diria que não. Por que não? Eu diria que sim. Porque as fronteiras dele não existem. As fronteiras laterais. Não, aqui imagina que a coisa está crescendo indefinidamente, tá? Então todos os pontos daqui... Quando não tem tracejado, imagina que a coisa está crescendo indefinidamente aqui. Então todos os pontos para a direita estão ali no conjunto e para a esquerda também. Sim. Então seria. Porque ele é. Né? Aqui ele não tem fronteira quando você olha para a direita e para a esquerda. As únicas fronteiras dele são as retas y igual a 3 e y igual a menos 1. Essas são as fronteiras e elas estão inclusas, porque elas não estão tracejadas. Né? Então todos os pontos de fronteira fazem parte do conjunto, ou seja, ele é fechado. Né? Não tem nenhum ponto que é de fronteira que não faz parte do conjunto aqui. Então ele é fechado. Né? E esse aqui? Seria um conjunto aberto? Aberto. Não, tem que tomar cuidado porque tem conjunto que é tanto aberto quanto fechado também. Eu quero saber se é ou não fechado. Responda se é ou não fechado. Não. Ele não é fechado. Né? Por quê? Porque quando você pega um pontinho aqui, ó, esses pontos aqui são pontos de fronteira que não estão no conjunto. Por quê? Você sabe disso? Porque está tracejado aqui. Então esses pontos não fazem parte do conjunto. Só para reforçar esse comentário que eu fiz antes. Negar o fato de ser fechado não significa que é aberto. Tá? Ou seja, dizer que é aberto não significa que não é fechado. Pensa no plano inteiro, por exemplo. Todo plano. Esse conjunto é tanto fechado quanto aberto. Por quê? Porque ele tem todos os pontos de fronteira que não é, ou seja, nenhum, né? Porque o plano inteiro não tem ponto de fronteira. E também todo ponto é ponto interior, naquele sentido que você pega um ponto e faz uma bolinha, toda essa bolinha está lá dentro do plano. Né? Então o conjunto pode ser que ele não seja nem aberto nem fechado, e pode ser que ele seja tanto aberto quanto fechado. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de falar, não, ele é aberto, querendo negar o fato dele ser fechado. Você tem que falar, ele não é fechado, para negar o fato que ele não é, para afirmar que ele não é fechado, entendeu? Você tem que falar, não é fechado. Esse aqui, ele é fechado ou não é fechado? Não é. Não é fechado. Não é fechado. Exatamente, porque tem esses pontos de fronteira aqui. Eu até concordo com o Matheus que afirmou que esse aqui é aberto. Ele é aberto mesmo, viu, Matheus? Você tem razão. E não é fechado. As duas coisas são verdadeiras nesse caso aqui. E esse aqui? Ele é ou não fechado? É fechado? Esse é, né? A semelhança do de cima aqui, né? Todos os pontos que são da fronteira estão nele, né? E ele está crescendo aqui, né? Aqui para cima ele é... Todos os pontos estão dentro. E essa bolinha aqui? Essa bola aberta é fechada? Não. Não é fechado. Não é fechado.
Tá certo, não é fechado, né? Tem pontos de fronteira que não estão ali. E esse conjunto aqui, é fechado? Ou não? Acho que é. Esse aqui talvez dá uma travadinha a mais, né? Você tem que... alguém colocou ali, é só a fronteira? Esse conjunto aqui é só a elipse, né? Só essa elipse aí. Ele é fechado, por quê? Todos os Porque pontos... consegue pegar ponto, né? Tipo, do domínio que vai estar fazendo bolos. É assim, todo ponto que você pega aqui, nesse conjunto, na verdade ele é ponto de fronteira. Todo ponto desse conjunto é ponto de fronteira. Por quê? Porque quando você pega a bolinha aqui, tem pontos lá de fora e tem pontos de dentro, que é essa curvinha aqui, né? Então, e todos os pontos de fronteira estão dentro do conjunto, que são os pontos do próprio conjunto, né? O próprio conjunto, como alguém falou ali acertadamente, ele é só a fronteira, né? Então ele é um conjunto fechado, né? Ele não é só a fronteira, como ele é toda a fronteira, né? O que você não poderia dizer que é um conjunto fechado aqui seria uma coisa assim, né? Você pega uma retinha aberta de um lado aqui e fechada do outro, por exemplo. Isso não é um conjunto fechado. Porque tem esse pontinho aqui, ó, de cá, que ele é um ponto de fronteira, porque quando você pega aqui, qualquer bolinha tem pontos de dentro e de fora, mas não está no conjunto. Mas se incluir ele assim, ó, aí sim, ele passou a ser um conjunto fechado, né? Então tem essa Professor, sutileza. Matheus Lemos no chat levantou uma questão que é interessante. Tá. Deixa eu ler em voz alta aqui. Eu só fico meio confuso porque geralmente quando a gente quer demonstrar um conjunto que se estende pelo infinito, a gente usa intervalo aberto. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Você está falando tipo desse A aqui, por exemplo? Deve ser, né? Por exemplo, esse A, ele se estende pro infinito aqui. A notação eu acho que você está querendo dizer assim, ele pega toda a reta aqui no eixo x, né? Então o x aqui, você diria que ele pertence ao intervalo menos infinito, infinito, né? E aí você usa a notação de aberto aqui, digamos, né? Talvez seja isso. Mas essa notação aqui não significa que está faltando algum ponto, né? Porque a coisa está se estendendo até o infinito, né? Esse é o problema do infinito aqui, né? Tipo, você sempre tem algum ponto para frente ali, mas ele está sempre dentro do conjunto também ao mesmo tempo. Você não para em momento nenhum e no momento que você para, você fala aquele ponto não está no conjunto. Isso não acontece, a coisa está se estendendo infinitamente. Aí a gente usa a notação de aberto, mas é porque não faria sentido. Talvez essa notação é mais usual, porque não faria muito sentido você falar que o infinito faz parte da reta. O infinito não faz parte da reta. A ideia de reta é uma coisa que continua crescendo indefinidamente, né? Mas não que ela para no infinito, como se o infinito fosse um ponto de mesma natureza que os pontos reais, né? O infinito ele tem até o jeito que ele opera, a gente sabe aqui pelo cálculo 1, que o jeito de operar o infinito é diferente do jeito de operar os pontos reais, digamos assim, né? Então, seria essa mais ou menos a explicação. Alguém levantou a mão ali? Pode falar. Professor, o senhor conseguiria pensar em algum outro exemplo de conjunto que, assim como o plano, é tanto aberto quanto fechado? Assim, o que eu vou falar aqui é até meio trivial, né? Mas qualquer RN é assim, na verdade, né? Talvez o que não dá para fazer, que é o que talvez está na sua mente, né? Que você esperava que eu queria que eu fizesse, é achar algum conjunto que, digamos, é limitado, pelo menos em alguma direção, assim, né? Tem alguma fronteira visível, digamos assim, e, e, e é aberto e fechado ao mesmo tempo, né? Aí isso não tem como, Tipo, porque no momento que você identifica a fronteira dele, aí você tem que decidir se esses pontos de fronteira estão ou não no conjunto. E se você decide que estão, ele é fechado. Se você decide que não estão, ele, ele é aberto, digamos assim, né? Então não tem como ele ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Tem como ele não ser nem aberto nem fechado. Mas aí teria que ser, para dar exemplos, teria que ser sempre conjuntos ilimitados. Por exemplo, a reta toda, o R2 inteiro, o RN inteiro, né? Eu não consigo pensar
num conjunto, digamos assim, limitado que satisfaz essa propriedade. Eu acho que é impossível, na verdade. Não estou me lembrando com clareza aqui agora se dá para demonstrar isso, mas me parece que dá para demonstrar isso. Se ele é limitado, não tem como ele ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Mas eu afirmaria que se ele é limitado em alguma direção, não tem como ser aberto e fechado ao mesmo tempo. Eu afirmaria isso, é uma conjectura, mas eu acredito que é verdadeira. Tem que pensar com mais cuidado aqui. Porque faz tempo que eu não estudo topologia, então a gente esquece, né, dos resultados. Mais alguém aí? Alguém falou? Acho que foi o Matheus. No caso, todo Rn que você diz é toda função de n variáveis? Não, estou falando só de conjunto mesmo, né? Seria o plano, o espaço, né? O R4, que aí já não dá para imaginar. Entendi, só de conjunto mesmo. Entendi. Por enquanto a discussão aqui é só a respeito de conjuntos, né? Então, seguindo aqui, né, outra propriedade importante é essa de ser limitada, né, que é mais fácil, não vamos precisar gastar tanto tempo para discutir ela, que é só a ideia de que você consegue uma bola, você consegue, quer dizer, quando você vai dizer que o conjunto é limitado? Quando você consegue fazer um círculo que engloba todo esse conjunto, né? Então, sei lá, o plano inteiro ele pode ser limitado? Não, porque você não consegue colocar o plano inteiro dentro de um círculo. Nenhuma reta pode ser limitada, porque você não consegue colocar uma reta inteira dentro de um círculo. Claro que quando você fala de limitado, você está falando dentro de um espaço, né? A reta é limitada em R2, você tem que especificar o espaço que você está falando. Aqui eu estou pensando em coisas em R2, a priori, né? Então, por exemplo, vamos olhar aqui nessas figuras aqui novamente. Ó. Esse conjunto aqui é limitado? Você consegue fazer uma bola que engloba todo esse conjunto aqui? Claro que esse desenho aqui é um esboço, né? Ele está se estendendo aqui para mais ou menos infinito no eixo X. Ele é limitado? Você tá falando? Não consegue. Então, ele é limitado, né? Ele é ilimitado, né? Ele não é limitado. Porque eu não consigo fazer uma bola englobando ele todo, né? Até parece que eu consigo aqui, mas não, ele se estende para cá, né? Então eu não consigo. Qualquer bola que eu pegar tem coisa de fora da bola. Tem uma parte desse conjunto que está do lado de fora dessa bola. E esse aqui é limitado? O B? Sim. O B é limitado. Aqui eu até fiz um retângulo aqui, né? Que encaixa ele, né? Então tem uma bola aqui que encaixa ele também. Né? Então se você consegue deixar ele dentro de um disco, dentro de uma bola, né? Ele é limitado. Esse aqui não é limitado, né? Porque ele está crescendo aqui indefinidamente. Esse aqui também não é limitado, que está crescendo. Né? Esse aqui é limitado, ó, ele está dentro de uma bola aqui, tá vendo? Ele mesmo se limita, né? Uma bola um pouquinho maior que ele, se limita ele, né? E esse aqui também é limitado em R2 porque eu consigo colocar dentro de uma bola. Só pegar a bola aqui de raio, sei lá, 4, já pega ele todo, né? Então... Professor, uma questão topológica, talvez. Se eu considerar essa bola tendo um raio infinito, eu poderia considerar isso ou não? Ou não posso considerar? Quando eu falo infinita? De bola, é sempre com um raio real, né? A gente nunca vai extrapolar para infinito aqui esses nossos objetos, né? Porque senão a bola com raio infinito é o quê? Um plano, né? Não é mais uma bola, né? Entendeu? É sempre uma bola com raio R, o R em um número real. Infinito não é um número real, né? Ele só é uma ideia, né? Entendeu? Então, não, a resposta é não. Né? É sempre uma bola limitada ali, que senão você incluiria qualquer conjunto ali dentro. Né? Qualquer subconjunto do R2 estaria dentro de uma bola, todo conjunto seria limitado, ia degenerar essa definição. Né? Então, limitado é quando está dentro de uma bola finita, vamos dizer assim, para garantir que ficou claro aqui. Né? Então, aqui, ó, exemplos de conjuntos que são ao mesmo tempo fechado e limitado. Por que eu quero falar desses conjuntos? Porque esses são os compactos. A gente define compacto como sendo conjuntos que são tanto fechados como limitados. Né? Olhando aqui para cima, ó, esse aqui, ó, é o único que é fechado e limitado aqui dentro desses exemplos que a gente fez. Tá? Só essa elipse. Porque esse aqui que era limitado, ele é aberto. E não é fechado. Né? Esse aqui que é limitado também, ele é um conjunto limitado que é aberto, né? Então não é fechado também. Né? Aí aqui agora eu já estou usando aquela minha conjectura, né? Que um conjunto limitado que é aberto, ele não pode ser fechado. Tentem provar isso aí. Um bom exercício.
tenta provar que um conjunto limitado que é aberto não pode ser fechado. Eu não sei como demonstra não, mas eu acho que é verdade isso que eu estou afirmando aqui. Então, esses aqui são exemplos de conjuntos compactos, tá? Ele tem a fronteira, você está incluindo as fronteiras, e você consegue deixar todos eles dentro de uma bolinha aqui, ó. Então, todos esses aqui são conjuntos compactos, tá? São conjuntos que são fechados e limitados ao mesmo tempo. E aí tá aqui o teorema, né? O teorema que eu falei para vocês desde o começo, que é o que vai importar para a gente aqui. Ele diz o seguinte: você tem uma função que é contínua, basta que ela seja contínua, e está definida num conjunto compacto, então suponha que você pega um conjunto U do domínio dela, que é compacto, a imagem desse conjunto compacto, na verdade, o que eu ia enunciar aqui é o teorema, isso aqui é um corolário desse teorema que eu ia falar aqui agora, né? Que a imagem de conjunto compacto por função contínua é um conjunto compacto. E como aqui a função chega na reta, um conjunto compacto da reta vai sempre ter um valor máximo e um valor mínimo, né? Isso é a demonstração desse teorema, mas a lição que a gente tira dele é o seguinte, que uma função contínua, quando você define ela num compacto, ela vai admitir máximo e mínimo dentro daquele compacto. Quando você restringe ela a um compacto, né, ou quando o domínio dela é compacto, por exemplo, ela sempre admite máximo e mínimo dentro daquele conjunto compacto, né? Então vai ter um ponto de máximo e vai ter um ponto de mínimo absoluto. Aqui eu estou falando de máximo e mínimo absoluto, tá? Tem um ponto de máximo e mínimo absolutos, tá? É até meio intuitivo, né? Se uma vez que você tem em mente que a imagem de um compacto é um compacto e os compactos da reta vão ser uniões de intervalos, você sempre vai ter um ponto que é o maior de todos e o menor de todos, porque vai incluir sempre as fronteirinhas, né? Mas enfim, eu não quero entrar nessa discussão mais topológica mais uma vez aqui não. Eu até faço uma observação a respeito disso aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem ver aí, lá no Elon ele explica direitinho como faz isso, mas é só para os curiosos mesmo, nada que eu vá cobrar aqui nessa disciplina. Então, a gente já sabe, né, de um ponto de vista teórico aqui agora, que se uma função está definida num compacto, a gente já sabe o que é compacto, que são aqueles conjuntos que são ao mesmo tempo fechados e limitados, ela vai admitir um valor máximo e mínimo, né? Então, como é que a gente faz agora para encontrar esse valor de máximo e mínimo, né? Então, ora, é aquilo que eu estava discutindo com vocês desde o começo, né? A gente já sabe que os pontos críticos a gente precisa olhar para eles, né? Então, você tem uma função, você restringe ela a um conjunto compacto, você precisa ver se tem algum ponto crítico ali dentro daquele conjunto compacto. Outra coisa, na fronteira, como eu estava falando com vocês, você tem que tomar cuidado, porque lembra lá de funções reais? Tipo, você tem uma função, vamos pensar numa função real aqui, ó, um gráfico de uma função real, definindo o intervalo AB aqui. Ó, você pode ter uma função que ela faz assim, ó, ela admite o mínimo aqui, ó. Aqui, esse ponto A aqui, ó, pode ser que ele não seja um ponto crítico. A função pode fazer, sei lá, ela estendendo ela para fora aqui, ela seria uma coisa assim, ó. Esse ponto aqui, ó, ele pode não ser um ponto crítico aqui, a derivada é diferente de zero nesse ponto. Mas quando você restringe ela ao intervalo AB, esse ponto é o ponto de máximo no intervalo AB. O f de A é máximo. Em AB, né? Em AB, ele é máximo. Então a mesma coisa pode acontecer com a gente aqui, né? Você tem que olhar para os pontos da fronteira. Por exemplo, essa funçãozinha que eu peguei aqui, ó. Quando você faz o gráfico dela lá no GeoGebra e restringe ela a um retângulo x entre 0 e 1 e y entre 0 e 1, os pontos tanto de máximo quanto de mínimo aqui, ó, vão ser admitidos justamente na fronteira. Você não vai ter nenhum ponto crítico aqui dentro desse retângulo, né? E muito menos um ponto crítico que seja máximo ou mínimo absoluto. Os pontos de máximo e mínimo estão na fronteira. E esses pontos da fronteira não são críticos, né? No sentido de que quando você faz o gradiente da f, não dá zero nesses pontos, né? Mesmo que o gradiente possa ser definido nesses pontos, já que faz sentido falar tanto da derivada na direção de x quanto de y aqui, né? Pelo menos de um dos lados, né? Então, o que eu quero destacar aqui é o seguinte: quando você vai procurar os pontos de máximo e mínimo absolutos dessas funções que são contínuas restritas a um conjunto compacto, você precisa primeiro aqui, ó, calcular o gradiente e ver os pontos onde ele é igual a zero, o gradiente.
Segundo, ver se tem algum ponto onde o gradiente não existe. Isso pode acontecer também, né? Que esse ponto você precisa ver se ele é máximo ou mínimo, né? E olhar para F restrita à fronteira desse domínio compacto. E achar os pontos de máximo e mínimo restritos à fronteira, né? Então, por exemplo, se é um círculo a sua fronteira, você precisa compor a F com uma parametrização do círculo e ver o que está acontecendo ali na fronteira, se tem algum ponto de mínimo ou máximo, tá? Se é um retângulo, você precisa compor a F com cada arestazinha ali do retângulo e ver o que está acontecendo, né, nessas arestas aí. E sempre os pontos, quando você faz essa composição, por exemplo, num retângulo, cada aresta você vai ter uma função real definida no intervalo fechado AB. Os extremos desse intervalo fechado, vocês já sabem que esses extremos são importantes por causa lá do cálculo 1, né? Por causa desse desenho que eu acabei de fazer para vocês aqui. Você precisa sempre olhar para esses extremos, essas pontinhas do retângulo vão ser muito importantes, né? Então, por exemplo, essa função aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui prático, né? Você pega essa função aqui, f de xy, igual a x² menos 2xy mais 2y. E restringe ela a esse domínio que é compacto, ó. Veja que sempre que a gente for falar aqui vai ter um maior ou igual ou menor ou igual. Porque eu quero falar de domínios compactos. Se não for compacto, a fronteira ali, aí você perde esse teorema, né? Você acaba perdendo esse teorema que garante existente máximo e mínimo. Então, olha, eu preciso procurar entre os pontos críticos da F, que são onde o gradiente é zero, que é por onde eu começo aqui, e os pontos da fronteira desse domínio, que são os pontos dessa parábola aí, y igual a x ao quadrado, né? Com y entre... Aí você pode colocar aí x entre mais ou menos 1, né? Que aí o y fica entre 0 e 1, no caso. E você vai ter que procurar justamente entre esses pontos. Não tem o caso aqui que o gradiente não existe. O gradiente vai existir em todos os pontos aqui, tá? Dessa função, que é um polinômio, né? Então, deixa eu só mostrar para vocês antes do desenho do domínio dessa função. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei. Tá aqui, ó. O domínio é isso aqui, ó. Uma parábola junto com essa retinha aqui, né? Que é x igual a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não tô... Se eu passei aqui. É isso. É uma parábola junto com a reta y igual a 1, tá vendo? Então, o que eu estava falando antes lá daquelas quinas, né, que normalmente vão ser importantes, essas aqui, ó, essas quininhas aqui, elas sempre vão ser importantes, elas sempre vão acabar entrando na jogada, essas duas quininhas aqui. Pode ser que não seja o máximo ou o mínimo ali, mas você precisa sempre analisar nelas, porque quando você restringe a f à função, a fronteira, sempre você vai ter a f definida no intervalo fechado e você precisa olhar para os dois extremos, você acaba incluindo sempre as quinas aqui, tá? Quando você tem uma coisa, sei lá, um círculo, por exemplo, aí você não tem esse tipo de situação. Mas a gente vai ver aqui que nesse exemplo, sim, né? Então, só para finalizar aqui, eu vou fazer esse exemplo e a gente finaliza essa aula. Então, primeiro, cálculo gradiente, procura os pontos críticos, resolve isso aqui, né? Vamos ver quem são. Aqui já dá para ver que é x igual a y e x igual a 1, né? Então vai ser x e y igual a 1 aqui, esse ponto. Esse ponto é um candidato. 1, 1, né? Resolvendo o gradiente igual a zero. É o único ponto crítico. E aí você tem que pensar, esse ponto está dentro do domínio da função? Aí você tem que olhar para cá, né? Você tem que olhar aqui, ó. Está dentro desse domínio? X igual a 1, y igual a 1 satisfaz essa... Tá dentro desse conjunto aqui, ó. 1 é maior ou igual que 1? É. E 1 é menor ou igual que 1? É. Então está dentro do conjunto. Inclusive está na própria fronteira do conjunto esse aqui. Então ele é um ponto que é crítico e está na fronteira ao mesmo tempo. Esse é um bom candidato, né? Ele é candidato duas vezes. Então, os pontos de fronteira, você vai acabar chegando nesse 1 de novo, né? Que a gente já viu que ele está na fronteira, quer ver? Ó? Quando você restringe aqui, ó, a função f restrita a fronteira y igual a x², que seria aquela parte da parábola aqui, com x entre menos 1 e 1, né? Então, eu estou olhando para aquela parábola, y igual a x² e estou restringindo x entre menos 1 e 1, porque a gente sabe que vai no máximo até y igual a 1, né? Como y igual a x², para ele chegar no máximo até 1, o x tem que estar entre menos 1 e 1, né? Por que eu sei que o x e o y vai no máximo até 1? Porque é a outra parte da fronteira, né? Está escrito lá. Então, como é que você faz isso aqui?
você tem que justamente, ó, definir essa função real aqui, ó. Se você quisesse trocar tudo por t, né, pegar uma parametrização aqui, ó, r de t igual a t quadrado e pegar f de r de t, você poderia fazer isso também, tá? Com t entre menos 1 e 1, né? Você poderia achar o máximo e mínimo dessa função g de t aqui. Mas aí a gente acaba fazendo mais simples aqui, né? Só substituindo aqui, ó. No lugar do y, coloca o x quadrado, tá vendo? Então vai ter essa funçãozinha aqui. E aí você tem que fazer o que aqui para achar os... E aqui lembrando, né? O x está entre menos 1 e 1. O que você faz para achar os pontos de máximo e mínimo de uma função real? Deriva, igual a zero, vê se tem ponto crítico. Esse é o subproblema desse problema aqui, né? Você cai lá no cálculo 1 agora. Né? Então, deriva, igual a zero, faz essa continha, acha, vê se tem pontos de mínimo que estão dentro desse intervalo. Aqui vai ter, né? O 0 e o 1. Né? E aí, olha para as fronteiras também, né? Que é x igual a menos 1, tem que olhar para esse ponto também. Então, vai ter que olhar para x igual a menos 1, x igual a 1 e x igual a 0 aqui, que é um ponto crítico dessa função. Tá? Quando você olha para esses, aí você guarda aí esses 3 pontos, né? Então, se você tem x igual a 0, o y tem que ser 0, né? Porque você está olhando para a fronteira. Y igual a x quadrado. X igual a 1, y igual a 1. Apareceu de novo, ó. Esse ponto que já tinha aparecido aqui em cima, tá vendo? Porque ele está na fronteira. X igual a menos 1, y igual a 1, porque y igual a x quadrado. Aqui. Né? Então, a gente já tem mais 2 pontos aí, né? Além do 1, 1, a gente tem o 0, 0 e o menos 1, 1. Mas tem mais um pedaço da fronteira, que é aquele pedaço de cima, né? Que é a reta y igual a 1. A gente já considerou os dois extremos, né? Olhando para a parábola. Aqui, ó. A gente já olhou para os pontos críticos dessa função, que a gente já achou esse ponto aqui, que é um ponto crítico. Esse aqui não, né? Esse de cá, né? Esse aqui é um ponto crítico, o 1, 1. A gente já olhou para essa parábola como um todo e a gente tomou como candidatos o 0, 0, que deu um ponto crítico dessa parábola. E esse ponto menos 1, 1 também é um candidato, né, que a gente precisa considerar aqui. Porque ele é um extremo. Né, Agora eu vou olhar para essa curva aqui. Ó. Vou restringir essa curva, que é y igual a 1. Quando você restringe a curva y igual a 1, e x entre menos 1 e 1, né, na verdade você poderia até excluir o menos 1 e 1, porque já considerou esses 2 pontos. Mas vamos lá. Né? Aí você vai ter essa função, né, que é só pegar y igual a 1 na f, e você tem que achar os pontos críticos dela. Tem algum ponto crítico? Só no x igual a 1, que é um ponto que já apareceu. Então, pode meio que desprezar isso. Esse ponto 1 já apareceu antes. Bom, o outro ponto seria esse menos 1, 1 aqui, né? Mas, como eu falei já, ele também já apareceu. Então, vai acontecer muitas vezes isso, né? Quando você está fazendo as contas, o mesmo ponto vai aparecer várias vezes, né? Mas não tem problema, né? O importante é você levar em conta todos os possíveis candidatos, que são esses pontos que estão nos cantinhos e os pontos críticos da função restrita à curva da fronteira. Né? Aí o que você faz agora? Calcula a função desses pontos e vê qual que deu o maior valor e o menor. Certamente, o que deu o maior é o ponto de máximo absoluto e o que deu o menor é o ponto de mínimo absoluto. Certamente. Tá? Porque essa função tem máximos e mínimos absolutos e você já restringiu a todos os possíveis máximos e mínimos absolutos dela. Tá bom? Então, aqui o mínimo absoluto é o 0, né? Que é o valor da função nesse ponto é 0. E o máximo absoluto é o menos 1, 1. Né? Esse ponto acabou aparecendo aqui como um bom candidato, mas ele, no fim das contas, perdeu. Né? Então, é isso, né? Aqui é só para ilustrar isso de um ponto de vista das curvas de nível, né? Olha aqui, quando você olha para as curvas de nível dessa função, aqui, ó, essas curvas aqui, ó, você vê que qualquer curva que está para cima dessa f de xy igual a 0 aqui, que são as que passam, que tem algum contato com esse conjunto aqui, né? Com esse domínio D, elas são sempre maiores, né? Do que 0, né? E aqui, ó, normalmente ela está crescendo, ó. Aqui é 1, 1.2, 1.4, 1.6, está crescendo. E aí a maior que passa aqui, ó, pelo conjunto é a que toca essa quininha, que é a curva f de xy igual a 5, tá vendo? Então, realmente, esse aqui é um ponto de máximo, né, absoluto. E
E esse aqui é o ponto de mínimo absoluto, tá vendo? Apesar desse ponto aqui ter aparecido, ele não é nem máximo nem mínimo, né? Ele só apareceu como um candidato ali, mas que não era nem máximo nem mínimo. Então dá para você ver isso pelas curvas de nível também, quando você tem as curvas de nível, né? Aqui dá para falar que algum desses pontos é ponto de Sela, né? Alguma coisa assim? Não, não dá, né? Porque, por exemplo, não tem nenhum ponto crítico aqui dentro, né? Por exemplo, se tivesse um ponto crítico aqui, tudo bem, né? A gente poderia falar que ele é um ponto de Sela, porque você anda para cá, está crescendo, anda para cá, está diminuindo. Mas esse ponto não é crítico, né? Todos os pontos... O único ponto crítico dessa função que a gente encontrou foi esse aqui, ó. Foi esse ponto aqui, né? E aqui não dá para falar que é ponto de Sela, né? No caso. Enfim, não assim a priori, né? Só a gente teria que calcular lá com as curvas de nível que a gente tem aqui, dá até para suspeitar, né? Não, se bem que não dá para ter certeza, porque olha aqui, quando você vem para cá, ó, a curva que está aparecendo aqui logo depois é 1.2, quando você vem para cá é 1.2 também, tá vendo? Quando você vem para cá, é sempre igual a 1, é constante igual a 1. Quando você vai para a direita. Quando você vai para a esquerda, constante igual a 1. Quando você vai para cima, constante igual a 1. Não dá para falar que está diminuindo para um lado e crescendo para o outro. Então, eu não consigo identificar esse ponto aqui como um ponto de Sela, só olhando para essas curvas de nível aqui. Eu estou fazendo aquela discussão que o Matheus falou ali. Talvez com mais curvas de nível aqui, a gente conseguiria fazer uma análise desse tipo aqui, né? Por exemplo, se eu tivesse essas aqui, ó. Aqui eu tenho curvas de nível 0.2, 0. Provavelmente eu vou ter assintotando aqui uma curva próximo do 1.0, né? Já que está assintotando aqui em cima, será que deve ser a mesma, né? Então, não sei, né, se ele é um ponto de Sela aqui. Teria que analisar melhor. Enfim, pode ser que ele seja está parecendo que ele é um mínimo. Não, se bem que quando você anda para cá, 0.8, né? Quando você anda para cá, 1.2. Por um lado decresce, por outro cresce. Parece que é um ponto de Sela mesmo. Agora sim, consegui perceber que é um ponto de Sela esse ponto aqui, ó. Quando você olha para a função como um todo, né? Esquecendo esse domínio aqui, né? É uma outra análise que a gente pode fazer, que eu falei na outra nota, na nota anterior. Enfim, pessoal, é isso, né? Essa parte aqui de máximos e mínimos vai ser por aí. Aí daqui, na próxima nota que eu vou liberar para vocês, aí a gente vai começar a falar sobre multiplicadores de Lagrange, que aí é uma situação interessante quando você tem suas restrições dadas por meio de igualdades aí. Ou seja, você está restringindo, por exemplo, a sua função, por exemplo, uma função de 3 variáveis a uma superfície, né? Quer dizer, uma função de 3 variáveis, o domínio tipicamente é uma coisa de 3 dimensões. Você pode restringir a uma coisa de 2 dimensões. Como é que você faz para descobrir o ponto de mínimo ali nessas 2 dimensões, digamos assim, né? Ou você está com uma função de 2 dimensões, você restringe a uma curva do plano, né? Um jeito de fazer isso é compondo com uma parametrização da curva, né? Mas você pode também usar multiplicadores de Lagrange, que é o que a gente vai aprender nas próximas aulas aí. Nas 2 próximas aulas, provavelmente. Beleza? Mas essa parte inicial, por enquanto é isso aí. Façam os exercícios lá. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar